Glória a Deus, louvado, exaltado seja o Senhor. Eu quero pedir que assista esse vídeo até o final, que você compartilhe, você dê joinha. Glória a Deus. Eu quero lhe contar uma história aqui do livro de Gênesis. No começo de Gênesis tem uma história tão maravilhosa, mas tem um final triste. Essa história se trata com a humanidade. Deus, ele criou o homem e ele colocou lá no jardim do Éden. Ele colocou o homem lá para ser feliz, para trabalhar para Deus, para servi-lo. Deus não criou você para servir o diabo, Deus não criou você para servir o mal, Deus criou você para servir o bem, para servir a Ele, para você ser do lado do bem. Então Deus criou Adão e colocou lá, e então Ele deu autonomia a Adão para ele comer de tudo que havia naquele jardim, que ele viesse colocar o nome de todos os animais, mas a única coisa que Adão não poderia era comer daquele fruto. Mas aí, como sempre, Satanás, desde o começo, ele é o opositor, ele sempre é contra o bem, ele é sempre contra as coisas certas, ele é sempre do lado errado. E sempre ele faz o homem deixar de servir a Deus para servir a ele, deixar de obedecer a Deus para obedecer a ele. Só aquele que obedecer a Deus vai estar do lado certo. Quem está do lado certo é do lado de Deus. Quem é do lado de Deus jamais vai se dar mal, porque bom vai ser na eternidade, a vida eterna. Então, se ele é do lado de Deus, ele é do lado da verdade, e o pai da mentira é Satanás. Então, todo mentiroso, pertence ao lado dele, porque ele é o pai da mentira. Então ele rebelou-se lá no céu, e lá ele quis tomar foi o céu. O Satanás, ele não quer tomar só uma nação, ele não quer tomar só um país, ele quer tomar o mundo. Se ele quis tomar o céu, quanto mais a terra, ele quer tomar a terra inteira, ele quer tomar tudo. Não se engane não, que ele quis tomar o céu. Aí lá houve uma batalha travada, ali entre o anjo com o seu exército e com o exército de Satanás, porque você veja que no céu ele tinha a melhor palavra, ele tinha o melhor louvor, ele tinha o melhor pastor, ele tinha tudo no céu. Ele estava na glória, coberto de pedras preciosas. Mas mesmo assim, ele não quis ser só ele quis ser Deus. E com isso ele rebelou, ele conseguiu fazer que a terça parte se rebelasse contra Deus. Irmão, se ele no céu conseguiu fazer um dano desse, tu imagina na terra. Por isso que se nós não tiver cuidado, ele consegue mudar o nosso coração, ele consegue mudar a nossa mente do bem para o mal, o seu coração do mal. Então ele levou aqueles anjos, a terça parte, a se rebelarem contra Deus. E aí eles foram jogados para a terra. Então, quando Deus colocou Adão no paraíso, aí ele foi lá tentar Adão, tentar enganar Eva. Primeiro ele enganou Eva, ele tentou que enganou. Mas sabe por que ele mudou o pensamento, mudou o coração de Eva? Porque ela deu lugar a ele. É num piscar de olhar invocado que Jesus passa a vida todinha querendo transformar uma pessoa, e ela não aceita a ela mudar de vida, ela passar por bem, ela passar a andar no caminho certo. Não, ela sempre é uma pessoa ao contrário. Mas basta você estar no caminho certo para o Satanás chegar rapidamente, você dando lugar, ele lhe contamina e destrói. Mas você sabe por quê? Porque Jesus é educado. Ele não quer ninguém contra a vontade, não. Ele não quer de jeito nenhum. Ele quer, se for de coração. Ele não arrebenta a porta. Ele diz: se eu ver uma porta e bato, se você abrir, ele vai entrar. Se você não abrir, ele não entra. Mas aqui, voltando para o texto de Gênesis aqui,
Glória a Deus. Aí aquela humanidade ali cresceu-se no pecado, na desobediência. Agora virou uma devassidão tão grande que a terra se encontra agora numa situação que Deus olha dos céus à terra e vai dizer: eu vou dar um chega nisso, eu vou destruir isso. Ei, você que morre pelo mal, você que defende o mal, você que é do lado do mal, não se preocupe não, que vai chegar essa hora. Essa terra tem um dono, e o dono dessa terra, ele é poderoso. Esse mundo tem um dono, ele tem um dono. Não se preocupe não, que tem uma hora que o mal, ele é cessado. Agora se encontra a terra por causa do pecado. Adão, que desfrutava naquele paraíso, agora sai de lá para comer do suor do rosto, para sofrer. O primeiro homicídio da terra já foi Caim com Abel. Começou ali a maldição, porque viver na desobediência com Deus é maldição. Ninguém quer, ninguém na presença de Deus. O culto incomoda, a oração incomoda. Tu tá cego, tu não tem percebido isso? Que a oração incomoda. O que incomoda é ser falado o nome de Deus, é ser proclamado o nome de Deus. Hoje você é atacado por você servir a Deus, mas você e eu não podemos se vender, não podemos abandonar de maneira alguma. Aí agora Adão segue e o pecado se espalha sobre a terra, e aí começa a devastação moral, começa, vamos dizer, a coisa bagunçar. E a coisa ficou tão sem ordem do jeito que Deus olha de lá e diz assim: Noé, ele olha uma família só justo. Continuando dizendo: Deus não destrói o justo com o injusto. Não se preocupe, não se venda ao mal, porque só você não quer ficar do lado do bem. Fique do lado do bem e deixe o mal com Deus, que Ele se encarrega. O próprio mal se encarrega de ser destruído. Aí agora está aqui, Deus olhando dos céus à terra e vendo uma família só justa. Noé e sua família. Aí Deus vai e anuncia: Noé, prepare uma arca, coloque os animais dentro, porque eu vou destruir a humanidade. Deus fez o homem para viver eternamente. Agora Deus vai ter que destruir quem Ele mesmo criou por causa da sua desobediência, da sua rebeldia, por não querer ser do bem, querer ser do mal. Aí agora Noé vai e anuncia à população. Imagine o pregoeiro Noé. Pregar 1 ano é uma coisa, pregar 2 anos é outra. Agora pregar 30 anos você já acha muito, né? Pregar 32 anos, 40, 50. Noé pregou 120 anos. De dia e de noite a mesma pregação. Ei, ele vai destruir vocês, se convertam. Aí sabe o que é que acontecia? Eles queriam era destruir Noé. É desse jeito mesmo. É desse jeito que acontece. Quando Deus anuncia um juízo, aí é que o diabo faz com que o homem fique mais ruim, mais distanciado de Deus, que é para haver uma destruição. Porque se haver uma reconciliação, um temor, aí Deus poupa, né? Sempre Deus poupou aqueles homens que se reconciliaram. Deus mandou Jonas ir clamar sobre Nínive. Nínive se humilhou, Deus salvou. Deus mandou a sentença para Ezequias. Ezequias se humilhou, orou, Deus o deu mais 15 anos de vida. E aí vamos à frente. Conhecemos rei aí,
reis que estavam já condenados, se humilharam. Nabucodonosor, um dos reis poderosos da terra, Deus botou ele lá no campo para pastar com os animais. Ele se humilhou, Deus tirou ele de lá. Então é desse jeito, os que não se humilharam foram destruídos. Mas o povo não quiseram se humilhar não, eles queriam era destruir a arca que Noé estava construindo. Noé sofreu muita afronta, Noé sofreu muita perseguição naqueles 120 anos, pregando de dia e de noite, querendo converter o povo, e o povo não se convertia, porque ninguém pode converter. Eu sofro também muito com isso, que eu queria que as pessoas entendessem que a melhor coisa é estar com Deus, é a maior riqueza. Eu sou milionário porque quem tem Deus é milionário, porque depende de uma escolha, quem escolheu foi Ele. E muitos não conseguem, né? Muitos não conseguem fazer isso. E então ali cada vez a população ficaram mais rebelde, cada vez. Porque se ela se regenerasse nos 120 anos ali, Deus não destruiria. Mas eles cada vez se rebelaram mais, porque o diabo faz isso. Eu fico impressionado às vezes como é que acontece. Eu tive um mistério agora o mês passado. Eu vou saindo da igreja, aí quando eu vou entrando em casa, aí uma voz fala assim: ela vai morrer esse ano. Uma voz falou no meu coração que uma pessoa ia morrer esse ano, uma jovem. E quando a voz falou que essa pessoa ia morrer esse ano, desde esse dia para cá foi que ela ficou mais rebelde. Essa pessoa ficou mais rebelde, malzinha, mais longe, entendeu? Sabe quem faz isso? É o Satanás, para destruir, porque a gente entra em clamor, diz: Deus, tenha misericórdia. Deus pobre, porque a gente conhece várias coisas que aconteceu na Bíblia. Então eu tenho um exemplo pessoalmente que acontece. Então quer dizer, na hora que você vê uma coisa, na hora que acontece uma coisa dessa assim, é que o Satanás distancia mais. Mas aí eu fico interligado com isso, porque Deus endureceu o coração de Faraó. Deus também, quando quer destruir uma pessoa, Ele permite que o coração dela seja endurecida para poder, senão se ela se humilhar, mas se humilhar Ele salva, Ele não vai destruir. A destruição é para aqueles rebeldes, que a pessoa vive fazendo só o mal, a pessoa vive só causando problema, vive só uma destruição, mas chega um ponto que Deus não aguenta mais. Ele diz assim: é o limite, chegou na humanidade toda na terra. Se chegou na terra inteira, para todo mundo, quanto mais só para uma pessoa. Por isso que eu acredito que é o diabo que faz isso, porque eu já tenho experiência comigo mesmo. Quando eu vejo em visão, em mistério, uma destruição de uma pessoa, aquela pessoa se soberbece cada vez mais, aquela pessoa fica cada vez mais rebelde, mais distante de Deus. Cada vez se distancia mais de Deus. Você vê que a pessoa olha para a gente com ódio. Ela olha com ódio, porque é o Satanás que faz aquilo. Aí foi o que aconteceu com a humanidade. A humanidade toda rebelada contra Deus. E agora chega o dia final. Noé vai para dentro daquela arca com a sua família. Mas aí Deus nesse dia trovejou. Segundo dia relampejou, terceiro dia tremeu terra. Deus fez tudo em 6 dias. Ele sabia, Deus não quer destruir ninguém. Deus não quer destruir a sua própria criação. O homem é quem obriga ele a fazer isso. Então quer dizer que Deus fez de tudo, balançou os firmamentos, deu estrondo, fez tudo para ver se aquele povo temia quando visse os estrondos, o tremor de terra. É o que acontece com isso hoje. Ele dá um sinal dentro de uma família,
vê se aquela família se quebranta, mas parece que fica pior, mais distante. Ele permite um juízo acontecer para ver se aquelas pessoas se salvam o resto. Porque se perdendo um, se salvando o resto, é uma benção para Deus. O ruim é se perder tudo. Ele não quer que ninguém se perca, a Bíblia diz. Mas é uma escolha do homem, ele deixou o livre-ato, direito de escolha. Aí agora está Noé dentro daquela arca, e o que eles fazem? Deus fez tudo isso, mas eles não se dobraram. Aí agora vem a chuva, rasgou-se os céus, se abriram, os lençóis freáticos, tanto era a água de baixo como a água de cima, porque esses lençóis freáticos são poças de água na terra, mas o globo da terra, né? Ele rompeu, a água veio de tudo que era lugar. E aí quando eles viram que não tinha saída, eles queriam que Noé abrisse a porta da arca para eles o adorar, mas era mentira. E já era tarde. Ei, tenha cuidado para não ser tarde demais. Deus tem dado sinal. Ele dá o sinal, você não entende. Ele vai lhe dar outro sinal. A história é assim. Veja o que houve lá no Egito. Eu gravei a pregação. Veja as pragas do Egito, era uma em cima da outra. Então ele lhe dá um sinal para ver se você entende, chamar a sua atenção. Você continua do mesmo jeito, agastado, na mesma rebeldia. Aí ele vai dar outro. E o que ele dá é pior. O outro é pior. Você vê cada de uma praga do Egito era pior do que a outra. Então é desse jeito, ele tem o controle de tudo. Ninguém se engane não que é uma batalha travada, é entre o bem e o mal, entre a luz e a treva, entre a escuridão e a claridade. A batalha ela é espiritual, não vá lutar carnal que você vai perder. Pela sua visão lógica, Deus vê a sua conversa, Deus vê o seu papo, como é uma coisa sadia, mas fede nas narinas dele. O papo sadio para Deus é aquele que é na direção do Senhor Jesus, é que é em tudo em nome de Jesus. Deus não está no mal não, Deus está do bem. Lá no Salmo 91, você vai ver lá no Salmo 91, você vai ver lá, como isso fica claramente que ele não tem união. Ele não tem uma união alguma, de maneira alguma com treva. Não tem nada a ver, isso é ilusão da sua cabeça, da cabeça do homem. Ele não tem, de maneira alguma, ele não tem nenhuma união com as trevas, ele faz separação. Louvado seja Deus porque ele é fiel. Então ele destruiu a humanidade toda, de lá ele vendo a desgraça na terra, só aquele homem com sua família na embarcação, sem saber nem onde estava, nem para onde ia Noé, mas Deus de lá estava vendo ele. Então Deus está olhando para você, Deus está olhando para mim. Então vamos perseverar que nós vamos ter vitória. Nós vamos ter vitória, acredite, permaneça do lado de Deus, permaneça com Deus. Ele diz assim: chegai-vos a mim, que eu me chegarei a vós, buscai-me enquanto pode achar, invocai enquanto eu estou perto. Então Deus, ele quer ouvir você orando, quer ouvir você falando com ele. Então vamos falar com ele, vamos orar que ele vai lhe dar a direção certa. A sua visão lógica é o contrário, a minha visão lógica é o contrário das coisas de Deus. A coisa de Deus é tão diferente, né? Que Jesus veio com o sermão da montanha, contradizendo muita gente, quando ele dizia, aqui na terra bem-aventurados ricos, né? Jesus veio dizendo bem-aventurados pobres, né? Então na terra aqui, bem-aventurado é aqueles que ganham bem muito, quem recebe. Com Jesus, bem-aventurado é aqueles que doam, é aqueles que dão. Você lembra quando ele disse para os seus discípulos, eu estava preso, não me visitasse, eu estava com fome, não me desse de comer?
beber, eu estava com sede, não me desse de beber. O importante para Jesus é quem faz isso, está entendendo? O que importa para Jesus é isso. Se tu faz a um, tu és do bem, tu ajuda um do bem, tu estás fazendo, ou seja, tu és do lado do bem, tu ajuda, aí então tu está fazendo diretamente para Jesus, porque foi Ele quem disse: eu estava nu, não me vestisse, eu era prisioneiro, não me visitasse, eu era forasteiro, não me acolhesse. Aí indagaram ele: Senhor, quando é que te vimos assim? Ele disse: fizesse a um dos pequenininhos, a mim me fizesse. Então não vamos se enganar não, porque o mal, ele vai ser destruído, e Jesus vai vir passar fogo nessa terra para purificar. Louvado seja Deus, vale a pena estar do lado dele. Então compartilhe esse vídeo e vamos orar e vamos crer que Deus está no controle e Ele vai lhe dar vitória, no nome de Jesus, amém.